Fala aí galera do Vestec, beleza? Aqui é o professor Gustavo e a gente vai dar continuidade agora com a nossa matéria de evolução, beleza? Gente, eu vim falar para vocês hoje sobre o neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? O neodarwinismo, gente, muita gente pensa que veio para mudar as ideias de Darwin, mas não é verdade. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, não veio mudar nada do que Darwin falou. O problema foi que Darwin ele conseguiu ter uma boa teoria sobre o mecanismo de evolução. Lembra do que Darwin falou sobre a seleção natural, o mais apto sobrevive? Então, só que Darwin ele não conseguiu explicar o porquê aconteciam as mudanças nos seres vivos. Como que acontecia o quê? Essa biodiversidade incrível, o que fazia eles mudarem? Ele ainda não tinha conhecimento para explicar isso, porque Mendel, embora tenha vivido perto de Darwin, a informação corria muito devagar naquela época, né? Então, tipo assim, ninguém sabia ainda sobre genética, sobre meiose, recombinação gênica, nada disso. Então, o que acontece? Darwin não conseguiu explicar isso. O neodarwinismo pega o que? Essa nova ciência que apareceu para poder explicar essas mudanças que aconteceram. E o neodarwinismo traz alguns conceitos diferentes para a nossa aula de hoje. Olha só, gente. Primeira coisa, existem indivíduos. E esses indivíduos, embora pareçam iguais, eles possuem uma variabilidade. Eles são diferentes. Um exemplo é a nossa própria espécie. Você que está assistindo a minha aula é um ser humano como eu, tá certo? Somos da mesma espécie, mas somos diferentes, tá certo? Você pode ter um olho de uma cor, cabelo de outra cor, uma pele de outra cor, e assim sucessivamente. Ainda que você pegue outras espécies mais parecidas, pô, peguei dois cachorrinhos da mesma espécie, pô, são bem parecidos. Um vai ser diferente do outro, ou seja, um não é totalmente igual ao outro. Um vai morrer primeiro que o outro, um vai ter doenças que o outro não tem, e assim, para todas as espécies, vai existir indivíduos diferentes dentro daquela mesma espécie. O que vai acontecer então? Vai existir uma seleção sobre esses indivíduos, que ganha o nome de seleção natural. Essa seleção natural é a ideia que Darwin falou. É a seleção que vai tirar daqui aqueles mais adaptados, ou seja, que vai ter mais condições de sobreviver ao meio, ou seja, os mais adaptados. Então, os mais adaptados vão sobreviver e vão se reproduzir. Ou seja, foi tida uma seleção sobre aqueles mais adaptados e esses mais adaptados vão se reproduzir, deixando descendentes. Passando adiante o que? Aquela característica que é favorável ao meio. Até aqui é as ideias de Darwin. Então, professor, o que o neodarwinismo mudou? O neodarwinismo veio trazer para vocês aqui o conceito de mutação e o conceito de recombinação gênica. Professor, o que é mutação e o que é recombinação gênica? Mutação gênica ou cromossômica é qualquer alteração no seu DNA ou na estrutura do cromossomo que vai alterar tudo aquilo que você é. Geneticamente está escrito no seu material genético. E se aquilo é uma alteração, há uma alteração nas suas características. Se você tem a cor da sua pele, se você tem a cor do seu olho, se você é alto, se você é baixo, isso está escrito no seu DNA. O que você é está escrito ali. As proteínas que você produz, aquilo que você vai ter de doença, tudo está escrito ali. Então essa mutação acontece gerando novas características. E essa mutação, ela acontece ao acaso, tá certo? Ela também pode ser induzida através de radiação, através de uma indução química. Porém, ela acontece. Mas essa mutação acontecendo na estrutura do seu DNA ou na estrutura do seu cromossomo vai acontecer. E quem vai dizer se aquela característica nova que surgiu é favorável ou desfavorável é quem? É o meio. Ou seja, a seleção natural age sobre aquela mutação que acontece. Ok? Outra coisa, gente, é isso aqui. A recombinação gênica. O que é recombinação gênica? Ela pode ser pela fecundação, a segunda lei de Mendel, ou até mesmo o crossover. Professor, não estou entendendo nada que você falou. Fecundação é o quê? É o ato do quê? Do metade daquilo que o seu pai é e metade daquilo que a sua mãe é, o quê? Na fecundação, eles doaram metade do que um é, do que o outro era também, e
juntou e gerou esse ser maravilhoso que é você. Ou seja, você é o produto daquilo que é metade do seu pai e metade da sua mãe. Ou seja, o seu gene já não é igual. Você não é igualzinho à sua mãe, você não é igualzinho ao seu pai, porque você carrega o material genético dos dois. Ou seja, isso é uma recombinação gênica. Isso também você vai aprender que pode acontecer pela segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel vai estudar bastante o que? A segregação independente dos fatores. Ou seja, lá na meiose, quando você estudar a divisão celular, vai existir algo chamado de crossover, que é quando o seu material genético ele pode o quê? Ele pode mudar, ele pode ser o quê? Ser diferente a forma como ele segrega para formar novas células que vão ser os gametas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você que tem irmão, e se você não tem irmão, você olha para uma pessoa que tem e vê se aquele irmão dele é igualzinho ao outro. Não, não é. Ah, professor, ele é gêmeos. Tá bom. Os gêmeos, mesmo assim, ele vai ter alguma coisinha diferente. Aqueles que não são iguais, e você nota bem a diferença, sabe por que eles são diferentes? Porque a meiose que forma os gametas é diferente. E vai o quê? Vai fazer a fecundação com outro que também é diferente. Você vai entender melhor a segunda lei de Mendel, o crossover, quando você ver o quê? Quando você ver a parte de divisão celular e genética lá com o professor Daniel. Mas eu quero que você grave que é o seguinte: o neodarwinismo veio explicar o porquê que existe a variabilidade entre os seres vivos. E ela acontece por quê? Mutações mais a recombinação gênica gerando a variabilidade. Beleza, galera? Obrigado e a gente vai voltar agora com o que é especiação. Beleza? Muito obrigado.